Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 8. Na aula de hoje, nós vamos ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Também nós vamos apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. Ao final da aula, nós vamos elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando as promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Esse é o endereço do site. Lá no site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na escola dominical ou estudar conosco a palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 14, versículo 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27. Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Hoje nós vamos estudar a promessa de paz. O profeta Isaías identifica Jesus como o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Só ele pode trazer paz para o homem. Veremos como a paz é representada no plano de Deus e apresentada na perspectiva do mundo. Deus traz paz para aquele que recebe seu Filho Jesus Cristo como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida. Então isso já estava no plano de Deus e ela é apresentada então para o mundo através do seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus prometeu paz a cada cristão. Todos aqueles que recebem-o como Senhor da sua vida, todos aqueles que seguem a Cristo, seguem a paz. Ele é a paz que o mundo sem Deus ainda não conheceu. Quando nós recebemos Jesus, recebemos também paz para a nossa alma, quietude em meio às aflições, tranquilidade em meio às adversidades da vida, consolo que vem através do Espírito Santo para que possamos permanecer caminhando neste mundo de pecado. A paz no plano de Deus. O significado de paz. Qual é o significado de paz? Mais profundo para a paz dos dias atuais é tranquilidade na alma. Então, o significado mais apropriado para a paz nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias atuais, é
tranquilidade na alma. O mundo quer essa tranquilidade sem Jesus, mas sem Jesus não pode haver tranquilidade na alma, não pode ter a verdadeira paz. No Antigo Testamento, paz significa shalom, e no Novo Testamento, em grego, paz é eirene, que enfatiza as ideias de quietude e repouso. Quando nós lemos Números capítulo 6 e o versículo 26, nós vemos Deus ministrando a bênção para o povo de Israel, e aqui nós vemos o Senhor dizendo: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paulo também fala desta promessa de paz para aqueles que buscam estarem a cada dia mais perto de Deus. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 5 a 7, lembrando que esta carta Paulo escreveu quando estava na prisão em Roma, e ele disse: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo, quando ele fala esse texto bíblico, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele quer trazer tranquilidade para os filipenses, porque este povo estava então preocupado com tudo aquilo que havia acontecido com o apóstolo Paulo. E Paulo se preocupava porque não queria que a igreja em Filipos perdesse a paz que um dia eles receberam pelas mensagens de graça e de poder ministradas pelo apóstolo Paulo. Então ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz no plano de Deus. E aqui nós temos a paz na bênção sacerdotal, que está escrita em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Nós vemos aqui a bênção sacerdotal para o povo de Israel. Nesta bênção estavam a bênção de proteção, a bênção de benevolência, a bênção de misericórdia, e no versículo 26 é retratado então a bênção de paz para o povo de Israel. Em hebraico, shalom é a bênção de paz em sua completude, em uma forma completa, a bênção para o povo de Israel, satisfação e plena felicidade para o povo israelita. Em Números 6, o sacerdote ministrava então a bênção sobre Israel, para que eles então desfrutassem por toda a peregrinação no deserto, ao estarem então na terra prometida. Então, a preocupação de Deus é para que o povo de Israel não só tivesse paz durante a sua trajetória no deserto, mas que eles também entrassem na terra prometida repletos, cheios de paz, que a completude da paz, que a plenitude da felicidade pudesse então alcançar o povo de Israel, e em todo o tempo eles pudessem então regozijar-se, desfrutar desta bênção de paz para as suas vidas. A paz do Senhor. O apóstolo Paulo procura fortalecer
animar o coração da igreja que estava em Filipe, por causa dos últimos acontecimentos. Então, os últimos acontecimentos, tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo durante a sua viagem, essa viagem que aprisionada, que levou Paulo à prisão em Roma, e lá muitos problemas no início vieram sobre a vida de Paulo. Paulo então estava preso. Com certeza os filipenses, sabendo desses acontecimentos, estavam então entristecidos, estavam então, quem sabe, desanimados, mas o apóstolo Paulo então, ele anima os filipenses, dizendo a eles que eles deveriam buscar a paz em Deus, para que os seus corações se sentissem então fortalecidos em Cristo Jesus. Veja o que ele disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, não fiquem perturbados, não fiquem sem paz, não fiquem entristecidos. E Paulo diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, se vocês ficarem inquietos, se vocês ficarem perturbados, as orações de vocês com certeza não vai fazer nenhum efeito. Então vocês devem estar com o coração cheio de alegria ao buscar a Deus. Vocês devem estar com o coração cheio de paz para buscar o Senhor. E então as vossas orações, elas serão recebidas quando feita com súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, essa paz que é diferenciada de tudo aquilo que vocês já sabem, essa paz, ela guardará os vossos corações, porque a paz de Deus não é como a paz que o mundo tem, é uma paz que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz do Senhor ainda, quando também procura chamar a atenção, ou seja, Pedro, ele também procura chamar a atenção dos irmãos, dizendo que contendas e mentiras tiram-nos a paz, e buscando terem paz uns com os outros era o antídoto então contra o mal. Ou seja, Pedro estava dizendo para os irmãos que eles não deveriam viver em mentiras, que eles não deveriam viver em contendas, porque isso tira a paz do nosso coração, e as nossas orações podem não fazer efeito com o coração então perturbado, com o coração cheio de mentiras, cheio de enganos. Então, mas tendo nós paz em nosso coração, isso com certeza é um antídoto contra o mal. Quem tem paz de Deus no seu coração, quem tem a paz do Senhor na sua vida, com certeza a paz, essa paz, ela mantém fora o mal, ela mantém fora as contendas, ela mantém fora as mentiras, ela mantém fora todo o engano. Versículos 10 e 11 diz, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua e os seus lábios não falem engano. Então, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida repleta e cheia de paz, refreie a língua do mal, procure falar coisas boas, procure agradar a Deus na sua fala, no seu comportamento, na sua forma de ser. Então os seus lábios não vão falar engano. Aparte-se do mal e faça o bem.
busque a paz e siga essa paz. Essa paz é Cristo Jesus. Então, quando você tem Jesus, quando você busca a Cristo nosso Senhor, claro, você tem paz. E todo mal se afasta, porque a paz do Senhor está na sua vida. A paz ilusória do mundo é o segundo tópico. O primeiro item, uma paz enganosa. A paz do mundo sempre é uma paz enganosa, não é uma paz verdadeira. É uma paz falsa, que traz ao homem apenas engano e acha que tem paz. A verdadeira paz não engana ninguém. A paz perfeita não se encontra em momentos de prazeres, em momentos de diversões, não. A paz que o mundo busca não está na ausência de guerras e problemas. Jesus Cristo é o príncipe da paz, e mais que isso, quem segue e busca o Senhor tem a verdadeira paz. É uma paz sem fingimentos, é uma paz que traz alegria, que traz gozo, que traz consolo para o homem. Então a paz perfeita não se encontra em momentos de prazeres. Não são momentos de prazeres, não são momentos de diversões. As pessoas acham isso, que a paz é prazerosa quando eles estão se divertindo, quando eles estão se reunindo e fazendo coisas que desagradam a Deus, agradando a sua própria carne. Então dizem, eu estive alegre, eu pratiquei isso, eu fiz aquilo. Quer dizer, ele deu prazer à sua carne, e quando o homem dá prazer à sua carne, ele então desconecta da paz celestial que somente Deus pode dar. A paz que o mundo busca não está também na ausência de guerras e problemas. Não significa que não havendo guerras, não havendo problemas, o mundo ou o homem ou uma família tem paz. Não é isso. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Mesmo em meio às guerras, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades, o crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que tem o Senhor na sua vida, ele tem paz no seu coração, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E mais que isso, muito mais do que isso, quem segue a Cristo, quem busca Ele, encontra então a verdadeira paz. O vazio que o homem tem em sua alma deve ser cheio de Jesus. Todo homem sem Deus, ele tem um vazio na alma. Esse vazio, ele deve ser ocupado por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. O que acontece é que as pessoas procuram preencher esse vazio de coisas mundanas, de coisas que não agradam a Deus, e aí não tem paz no seu coração. João capítulo 7, versículo 38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por quê? Porque creu em Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura. É o Evangelho de Jesus sendo pregado, aceito pelo homem, o homem crê e passa a ter paz, passa a beber da água da vida, passa a beber dessa fonte que gera no homem paz no seu coração. A paz das obras da carne é que os homens acreditam, o homem crê na paz das obras da carne. Muitos estão iludidos então com os prazeres,
estão iludidos com os deleites da vida, e aí o que acontece? Estão confundidos com as satisfações carnais, que com a vida de paz, ou seja, eles confundem os prazeres da carne com uma vida de paz. Os prazeres da carne não agradam a Deus, os prazeres da carne não louvam ao Senhor. Aqueles que priorizam os prazeres da carne estão longe da paz verdadeira que só Jesus pode oferecer. Então há uma confusão e as pessoas acham, eu estou bem, a minha carne está bem, ou seja, eu tenho saúde, eu vivo como eu quero, eu faço aquilo que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu tenho paz. Mas não tem, é um engano. A pessoa está enganada com a verdadeira paz. Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26, nós vamos ver nesses textos a felicidade de muita gente é desfrutar das coisas terrenas, ou seja, enquanto estão desfrutando das coisas deste mundo, enquanto estão tendo prazer nas coisas mundanas, então é porque estão tendo paz. Então a felicidade de muita gente é desfrutar das coisas terrenas. Mas Jesus disse que quem ganha neste mundo perde a vida. Ou seja, qual vida que ele perde? Ele perde a vida eterna. Ele ganha a vida, a sua vida neste mundo, desfruta das coisas terrenas, ele procura ser beneficiado pelas coisas do mundo, pelos prazeres da carne nesse mundo, mas aí perde a vida eterna. É o que Jesus disse nesses textos aqui que nós vamos ler. Então quem ganha nesse mundo perde a vida eterna, porém quem perde aqui ganha para a vida eterna. Como que nós perdemos a vida neste mundo? Nós perdemos a vida neste mundo mortificando os prazeres da carne. Nós perdemos a vida neste mundo mortificando tudo aquilo que venha agradar a carne e desagradar ao nosso Deus. Foi o que Jesus disse nos versículos 25 e 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, quer salvar a sua vida? Você acaba perdendo a vida. E quem perde a vida por amor de Cristo, consegue encontrar a vida. Quem perde a vida para esse mundo, quem busca priorizar as coisas desse mundo, então não encontra Jesus. Porque nós encontramos Jesus quando nós mortificamos os nossos comportamentos que desagradam a Deus. Nós então, dessa forma, é que nós podemos ter uma vida de paz. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ganhar esse mundo não é viver uma vida de paz. Viver uma vida de paz é perder neste mundo. O segundo ponto do segundo tópico, a paz das obras da carne, é o que nós estamos vendo. É impossível desfrutar da verdadeira paz vivendo na prática do pecado. Então não é a prostituição que é paz, não é viver uma vida de adultério, de fornicação, não é viver uma vida mentindo, não é viver uma vida priorizando o dinheiro, priorizando as coisas materiais, priorizando as coisas mundanas, que o homem não é fazendo isso que você vai ter paz. É impossível desfrutar a verdadeira paz vivendo na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado atende
a vontade do mundo e desagrada a Deus. Então ele atende, ele consegue priorizar, ele consegue agradar a sua carne, a sua vida, consegue agradar o mundo, consegue agradar a carne, consegue também agradar o diabo, mas não agrada a Deus. Efésios 2:3, Paulo escreveu: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então, antes nós andávamos nos desejos da carne. Antes nós fazia aquilo que a carne queria, fazia aquilo que o diabo queria. Éramos influenciados pelo mundo do pecado. É o que Paulo está dizendo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o que o meu pensamento dizia para mim fazer, eu fazia. Veja bem, e éramos por natureza, então, filhos da ira. Por quê? Porque nós obedecíamos os desejos da carne, andávamos conforme a vontade da carne e dos pensamentos, e aí nós estávamos debaixo da ira de Deus, como os outros também, ou seja, como as pessoas estão vivendo hoje. Você tem uma vida de paz porque você mortifica os prazeres da carne e faz a vontade de Deus, mas o mundo que jaz no maligno, que vive no pecado, que procura prazer na sua carne, esse povo está debaixo da ira de Deus, conforme está escrito em João, capítulo 3 e o versículo de número 36. O terceiro ponto do segundo tópico fala da falsa paz. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 5 e o verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá o quê? Repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, na grande tribulação, a falsa paz vai ser oferecida pelo anticristo, mas essa falsa paz, ela será destruída por causa da sua fragilidade. A falsa paz não tem força, a falsa paz é frágil, a falsa paz é vencida pela verdadeira paz. Nas profecias e revelações, as personagens são apresentados em alegorias e símbolos, mas a própria Bíblia explica então os significados. Veja o que diz Apocalipse 6:2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre o cavalo branco, sobre ele, tinha o que? Um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o cavalo branco representa a paz. O anticristo é o cavaleiro que virá prometendo uma falsa paz e trazendo soluções naqueles dias para toda a humanidade. Porque o que a humanidade quer hoje? Não quer paz? A humanidade quer paz, a humanidade quer tranquilidade de alma, a humanidade quer paz. Então o anticristo vai oferecer essa falsa paz para a humanidade. E com isso, as pessoas vão então dizer: agora temos soluções para o nosso problema. O arco representa a arma. Coroa representa a autoridade, ou seja, vitorioso, porque vencerá batalhas e sua
intenção é vencer todas as batalhas. Assim que a igreja for arrebatada, virá a apostasia e o anticristo. O Senhor o matará na sua vinda. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado quem? O iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Todos que se comprometem com a falsa paz não conseguem enxergar a verdadeira paz, porque todos aqueles que se comprometem com a falsa paz, eles acabam firmando um compromisso com o espírito do anticristo e acham que tem paz, vivendo uma vida enganosa, uma vida de mentira, sofrendo, padecendo, perdendo a sua alma para o diabo, porque não reconhece a sua condição de pecado e que estão vivendo uma falsa paz. O terceiro tópico da nossa lição, a paz que Jesus prometeu. Agora, o anticristo oferece para a humanidade uma falsa paz. E muitas pessoas, através do espírito do anticristo, estão acatando, estão recebendo enganosamente esta falsa paz. Mas o príncipe da paz, Jesus Cristo, ele promete ao homem a verdadeira paz. Isaías revelou o Messias a Israel e ao mundo como o príncipe da paz que havia de vir. E Jesus veio e trouxe para o mundo a verdadeira paz. Isaías 9:6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, os discípulos desfrutavam desta paz. Hoje, quem segue a Cristo pode confessar essa paz, porque ele nos fez a promessa da paz. Jesus prometeu essa paz. Os discípulos estavam bem próximos fisicamente da paz, mas a igreja, todos aqueles que creem em Jesus, podem desfrutar também desta paz, recebendo no seu coração o Salvador do mundo, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, porque Jesus prometeu essa paz para o mundo. João 14:27, Jesus disse: deixo-vos a paz. Os discípulos aqui estavam inquietos, os discípulos estavam perturbados, então Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz para oferecer à humanidade, mas Jesus deixou para todos aqueles que creem no seu nome a verdadeira paz. E ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não fique com o coração perturbado, não fiquem desesperados, não fiquem contristados, porque ele está prometendo aqui paz para aqueles que creem no seu nome. E ele ainda diz: nem se atemorize. Então Jesus, ele prometeu paz para o homem. Ele é a paz que o homem anseia. Ele é a paz que o mundo precisa. Ele é a paz
que veio para encher o coração dos homens de felicidade. Muitos hoje estão buscando a felicidade. Eu não sou feliz. Onde está a felicidade? A felicidade eu não posso encontrar. É claro, se não receber Jesus na sua vida, se não receber Jesus no seu coração, nunca vão ser felizes, nunca vão viver uma vida de paz. O segundo tópico da nossa lição, uma promessa redentora. A paz que o homem perdeu no jardim do Éden por causa da desobediência, Deus prometeu restaurá-la, redimindo o coração dos que creem no seu nome. No jardim do Éden, o homem perdeu a paz porque desobedeceu a Deus. Agora, Deus ele restaura o homem e coloca no homem, insere no homem a paz verdadeira. Mas somente aqueles que creem no nome do seu Filho amado Jesus é quem pode desfrutar desta paz redentora que Deus tem para a humanidade. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Então, no Éden, a paz foi perdida, mas Deus agora, ele restaura, traz de volta essa paz para aqueles que recebem Jesus como Salvador da sua alma e o seguem como Senhor da sua vida. Tendo sido, pois, justificado pela fé, disse Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele se fez injusto, maldito por nós. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram cravados juntamente com Cristo. Ele estava ali recebendo uma carga de pecado. Era o justo sofrendo pelos injustos. Quando os nossos pecados foram então cravados com Cristo na cruz, nós que éramos injustos, agora passamos a ser justos. Nós fomos justificados. Hoje em dia, todos aqueles que recebem, que aceitam, que reconhecem que Cristo morreu por seus pecados, é justificado também e recebe paz. Veja aí, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz é por Cristo. A nossa paz é por Jesus. É Ele que nos dá a verdadeira paz. Com a vinda do Salvador, Jesus Cristo, foi derrubada então o quê? Uma parede de separação. E de ambos os povos ele fez um. Então, o povo, agora, os judeus e gentios, os judeus e não judeus, agora é o único povo por Jesus. Os judeus, se não receberem Jesus como Salvador da sua alma, não serão salvos. Serão salvos todos aqueles que aceitarem Jesus, que receberem Jesus, porque de ambos os povos ele fez um, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Ele derrubou a parede de separação que estava ali no meio, que separava judeus e gentios, judeus e não judeus. Havia uma separação, mas agora, através de Cristo, não há mais essa parede. Essa parede foi derrubada, o véu foi rasgado e agora nós podemos entrar na presença de Deus. Onde nós estivermos, nós podemos orar, nós podemos falar com Deus,
nós podemos falar com o Senhor, crendo que Ele responderá às nossas orações. Então não há mais parede de separação, não há mais véu separando as pessoas para entrar na presença de Deus. Da sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, na carne, Jesus desfez essa inimizade. Jesus sofreu, Jesus padeceu por nossos pecados. As ruas de Jerusalém, por onde Jesus passou, carregando a cruz, ficaram repletas de sangue. Na cruz, Jesus derramou as suas últimas gotas de sangue. Jesus sofreu na carne por nós, morreu fisicamente pelos nossos pecados. Então a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus estava ali reconciliando, derrubando uma parede que separava judeus e não judeus. Então, pela cruz, ele reconciliou com Deus em um corpo, matou com ela as inimizades. E agora todo aquele que busca o Senhor, que aceita Jesus no seu coração, que recebe o Senhor na sua vida com muita fé, ele tem paz, paz no seu coração, porque recebendo Jesus, reconhecendo o homem, os seus pecados, ele é salvo pela fé em Cristo Jesus e pode então viver uma vida de paz. Uma promessa que excede todo entendimento. Então a promessa de paz para o homem é uma promessa que excede todo entendimento, excede. Diante das inquietações da vida, nós temos paz com Deus. Então vem problemas, vem dificuldades, todos nós passamos, todos nós temos provações, todos nós passamos por tentações, temos dificuldades, passamos por adversidades na vida, mas se nós temos Jesus, temos paz para passar por meio de tantos problemas. Pedro foi lançado na prisão, mas ele tinha paz no seu coração. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro o quê? Dormindo. Estava tranquilamente dormindo, porque tinha paz no seu coração. E ele estava entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então veja que, mesmo nessa situação, Pedro tinha paz. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então Pedro foi abençoado, porque ele tinha certeza que ele estava com o Senhor, ele estava com o seu coração cheio de paz. João 16:33, Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, nesse mundo, não adianta correr. Nós temos aqui problemas, nós temos aflições, nós temos perturbações, dificuldades, nós temos aqui nesse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo e você tem ele na sua vida, você tem ele no seu coração,
você tem Jesus na sua vida, você também vence o mundo. Você também tem ânimo para vencer. Pode ter aflições, mas se tem Jesus, você tem ânimo para vencer as aflições, para vencer as provações, para vencer as dificuldades. Não importa as adversidades da vida, se temos paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe grandemente a sua família e que você possa ter sempre uma vida de paz. Lembrando que a paz é Cristo, a paz é Jesus. Busque Ele, busque estar sempre com Ele, confie e viva no Senhor para que você possa sempre ter a paz de Deus no seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima Escola Bíblica Dominical, quando nós aqui estaremos juntamente com você, se alimentando desta palavra do Senhor.